primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos por terem aceito o nosso convite. Meu nome é Fábio Rubino, eu sou diretor executivo da Inoar Cosméticos. Do meu lado direito está o Alexandre Nascimento, que é acionista. Inoar, a Inocência, né? Inoar, conhecida como Inô, né? A nossa sócia também. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma introdução rápida. O motivo dessa apresentação nossa está muito longe de ser uma ação de marketing, né? É muito mais uma oportunidade que a gente está tendo com vocês e que nós, infelizmente, não tivemos com a Globo. Além do que, a gente não teve, na verdade, depois de várias tentativas com a jornalista que conduziu essa matéria, nenhum sucesso prévio à matéria de dar as explicações. Nós demos todas as explicações. Não foi aquela cartinha que eles apresentaram. Foram várias e várias explicações, citamos vários testes. O nosso produto, que leva o ácido, né, ele é um produto que é exportado para 36 países, dos quais os mais representativos, Estados Unidos, que é a FDA, e Europa, de uma forma geral, inclusive Itália, Alemanha, Inglaterra, que é EMEA, que são os agentes reguladores nesses dois centros, né. Esse produto nunca foi questionado, contestado. Os produtos nossos nunca foram recusados. Nós temos uma companhia com 12 anos de existência. Nesses últimos 12 anos, não houve nenhum caso levantado por farmacovigilância, por hospitais sentinelas, de algum, qualquer que seja, efeito colateral, impacto à saúde. Então, assim, me estranha alguém dizer que o produto é cancerígeno, que o produto produz irritações, ou cutâneas, ou respiratórias, e em 12 anos, ou nos últimos 5, pelo menos, para não ir tão longe, ou de um mês para cá, ou anteontem, se tem notícia de algum efeito colateral do produto. Então, essa alegação também nos parece um pouco atabalhoada. O objetivo nosso aqui não é agredir a Globo, pelo contrário, nós não vamos usar os mesmos meios, né, do que foi feito, que pelo menos nós entendemos que tenha sido feito com o Inoar. O objetivo aqui é rebater essas questões. Aliás, a própria Globo também foi convidada e se recusou a participar desse encontro, né. O objetivo é dar em mídia a mesma resposta à agressão que nós sofremos na mídia e por uma mídia, né. O outro ponto que a gente acha muito interessante nessa matéria é assim, a assertiva de que o ácido glioxílico ele produz formol, o formaldeído, que é o formol em forma gasosa, né. E a única coisa que a gente entende que é verdadeiro ou correto na matéria é que, sim, de fato, o ácido glioxílico, em uma determinada condição, ele produz realmente formaldeídos, né? Ou formol. A condição básica para isso acontecer, primeiro, é que ele seja aplicado a uma temperatura igual ou superior a 500 graus Celsius. No segundo, isso associado e combinado a que esta temperatura seja feita num ambiente controlado, controlado com vácuo, ou seja, sem presença de oxigênio, né? Então, eu me permitiria dizer que, quando isso acontece a 500 graus Celsius, num ambiente a vácuo, ele libera. Mas ele libera uma quantidade de formol, se assim a gente pode dizer, na mesma proporção e na mesma quantidade que é liberado na atmosfera. Então, eu tenho uma má notícia para todos vocês. Todos nós, nesse momento, estamos inalando formol, né? Aqueles que se sentirem preocupados, não adianta sair da sala, porque se sair da sala também vai inalar formol. E se for para a rua, também vai. E se esconder no banheiro, provavelmente também, aliás, com toda certeza, vai inalar formol.
Mais ainda, me parece bastante estranho, né, que essa associação de vários produtos, né, primeiro citando marca, citando fabricante, né, posso afirmar com toda a certeza, em momento algum, os quatro fabricantes, além da Inoar, eram o alvo dessa matéria. O alvo da matéria era a Inoar, né? E aqui a gente tem uma coisa bastante interessante. Eu posso afirmar que a Globo fez isso de uma forma orquestrada, dirigida. Eu prefiro não ser tão leviano quanto a Globo foi em fazer todo esse monte de afirmações, no mínimo descabidas. O que eu acho é que ela foi negligente e pouco diligente no processo. Eu acho que todos nós aqui somos democratas por tradição ou por formação, né? Todos nós respeitamos o Estado democrático de direito, e entendo que Estado democrático de direito é quando existe livre imprensa, né? Acho também, essa é a opinião da nossa companhia, eu não falo apenas por mim, eu acho que jornalismo investigativo é seguramente uma das maiores prestações de serviço que a imprensa faz, desde que isso seja feito de uma forma responsável, sistêmica, diligente, né? Para alguns excessos, às vezes, acontecem. Eu acho que talvez tem muita gente que é mais nova do que eu, talvez não vai lembrar de uma situação de uma escola, né, escola modelo, que foi denegrida na imprensa por abuso sexual dos sócios aos alunos, e depois se constatou que essa história não tinha a menor veracidade. Só que o estrago estava feito. Aqui se trata do mesmo. Aqui o estrago está feito, né? Avaliando bem as coisas, a gente, depois do impacto da matéria, que acho que foi extremamente desagradável para a gente, bem desconfortável, nós começamos, então, a analisar todo o cenário e começar a obter algumas informações, inclusive de alguns prejudicados, que é o caso da Lola, inclusive, e outros, né? E todos nós nos preocupamos bastante em saber, primeiro, se isso foi negligência ou se for má-fé. Eu sempre acho que má-fé e ingenuidade e negligência sempre se separam por uma linha extremamente tênue, né? Se a Globo fez por negligência, faltou a diligência, ou seja, faltou a verdade. Se ela fez por má-fé, coisa que eu honestamente não acredito, acho que ela foi induzida ao erro mesmo, ela também prestou um desserviço a todos nós. Eu vou pedir para passar o slide agora do que realmente se trata tudo isso, e enxergar aqui uma série de conexões extremamente curiosas, né? E, de novo, o papel nosso aqui não é, em momento algum, de acusar a Globo. Esses são os e-mails que nós trocamos com a Globo, né? Com a Carolina Savaia, que é jornalista, e ela não respondeu. Ela responde, depois ela some, né? Então, chegou a ponto de nós termos feito várias e várias ligações sucessivas e ela não responder, não atendeu o telefone. Apresentou um teste de laboratório, que também tem o mesmo efeito. Próximo slide, por favor. O que na verdade, a gente acabou descobrindo? Que é uma coisa extremamente interessante. O meu produto, ele leva... Aliás, o meu não. Os 5 produtos citados na matéria, eles são à base de ácido glioxílico. Né? Este kit da Mona Lisa, que é para o mesmo efeito do nosso, ele é da Embeleze, né? Ele é livre de formol, porque ele é à base do mesmo ácido, né? Então, ali está livre de formol, né? E aí tem uma história inteiramente interessante. Olha, ele tem o ácido, a mesma composição do ácido que o nosso, né? Agora, quem está por trás desse kit Mona Lisa? Quem está por trás desse kit Mona Lisa não é ninguém mais, ninguém menos que a Rede Globo de televisão. Eu poderia, assim, da mesma forma atabalhoada, afirmar agora aqui que a Rede Globo fez propositalmente. Eu não vou dizer isso. O que ela foi negligente. Uma vez que ela diz que o produto dela é bom, é isento de formol, é feito com o mesmo ácido que o meu, por que o produto dela não estava na mesma matéria que o nosso? Ou seja, se o meu é igualzinho ao dele... Aliás, eu vou até fazer mais uma afirmação.
Este produto é nível 1, ou seja, não requer teste. O nosso também é nível 1. Se a Globo é sócia de um produto pela Globomarca, que tem o mesmo princípio, o mesmo insumo que eu uso, no mesmo nível que eu uso, e ela usa o mesmo componente que eu uso, o meu vai para a televisão dizendo que faz mal à saúde, o dela ela omite. Isso é típico omissão. Também conhecido nos meios marqueteiros como contra-marketing. Né? Isso é parte da brincadeira que está motivando, na nossa opinião, sem fazer falsas alegações ou alegações responsáveis, isso é um juízo de valor que nós fazemos, até por nossa curiosidade. O professor Daniel Barreto, ele que fez essa notificação da Anvisa para o grau 1 do kit Mona Lisa, que é o mesmo que nós temos. O professor Daniel Barreto, para quem não sabe, ele é nada mais, nada menos que sócio, diretor-presidente de uma companhia chamada Acessa, que é fornecedora de matéria-prima para a L'Oréal, né? E para a própria Embeleze. Então, assim, ele é fornecedor de matéria-prima, ele é professor da Universidade do Rio de Janeiro, foi ele que fez o teste e que disse que o meu produto era um produto prejudicial à saúde, não citou o produto da Globo. Aí começa uma cadeia de coincidências que são, no mínimo, fantásticas. Né? Eu queria que você voltasse um pouquinho. Isso, nesse slide. Esse aí é um slide do Salão de Beleza da novela Avenida Brasil. A Globo investiu 17 milhões no plano de comunicação dela para este produto. Ana Maria Braga, do Mais Você, numa matéria, ela cita claramente que não houve nada mais revolucionário no mundo da cosmética que o ácido que nós usamos. Os profissionais da Globo usam, a Globo faz os merchans dela com o produto dela, Mona Lisa, em novela. O professor, ele é quem apoiou esse estudo, esse teste, que ninguém sabe exatamente até onde, que teste é esse, como foi feito. Fornece para a L'Oréal, fornece para a própria Mona Lisa, aparece numa matéria, jogando tudo abaixo. A minha pergunta é, por que a Globo não incluiu o produto dela? Se é má fé ou se é ingenuidade, cabe a cada um fazer as suas próprias conclusões. Né? Nos leva, isso, juízo de valor pessoal, nos leva a entender que dificilmente isso é somente um conjunto de coincidências. Né? Eu acho que eu falei tudo, eu espero que vocês concluam. A gente só pediu esse espaço com vocês e, de novo, obrigado por ter vindo. Porque esse é um espaço que a gente estava esperando ter da própria Rede Globo e não tivemos. Né? E eu acho que todos nós aqui somos suficientemente inteligentes para tirar as próprias conclusões. Eu vou passar a palavra à Inocência para a gente finalizar essa parte. Já foi dito quase que tudo, mas eu me sinto afrontada pela mídia e digo para vocês que eu quero reparação em todos os sentidos que vocês possam imaginar. Eu não quero dinheiro. Mas a Inoar foi a primeira empresa a lançar no Brasil e no mundo a escova sem formol. Todos que estão aqui sabem disso. Foi no ano de 2009. A Inoar foi a primeira a entrar com pedido de patente, no ano de 2009. Eu nunca me importei que todos usassem o ácido glicílico. Antes da Inoar lançar a escova com ácido glicílico, vendia-se, vamos dizer, 5% que se vende hoje. Com a entrada da Inoar no mercado de cosmética com a escova de ácido glicílico, milhares e milhares de dólares, de euros, entraram no mercado por conta da ousadia da Inoar, da ousadia, da paixão que nós temos pela cosmética. Eu me sinto afrontada e exijo reparação em todos os sentidos, não só para mim, mas para os meus clientes, para os meus distribuidores,
para o mundo inteiro, porque a primeira pessoa, eu torno a repetir, a primeira pessoa a lançar a escova sem formol foi a Inoar. Tenho documentos que comprovam tudo. Então, através da Inoar, milhares de empresas de matérias-primas ganharam e estão ganhando milhões e milhões de dinheiro. Nós não estamos ganhando. Milhares de empresas, tanto nacionais como internacionais, usam o ácido gloxílico depois da Inoar. Então, eu acho de uma injustiça tremenda atacar justamente a minha empresa, que abriu portas para todas as outras, para que todas as outras viessem, vir atacar justamente a Inoar. Eu me sinto injustiçada e afrontada e não vou deixar barato, vou até o final, até as últimas consequências. Digo de novo, não é pelo dinheiro, eu não trabalho pelo dinheiro, eu trabalho porque eu sou simplesmente apaixonada pelo que eu faço. Eu quero agradecer muito o doutor Adriano, conforme ele disse, que é o químico que venceu na Federação Internacional da Sociedade de Químicos e Cosméticos, que é constituído por um pool de 16 mil cientistas voltados para a área cosmética. Esse senhor me foi de grande valia e eu quero agradecer publicamente. Hoje ele me deu esse trabalho. Esse trabalho super premiado, ele comprova que essa tecnologia usada pela Inoar não causa dano aos cabelos, muito pelo contrário. Apresenta uma performance muito superior aos alisantes clássicos, como, por exemplo, hidróxido de sódio, soda cáustica, guanidina, tigroclato de amônia. Desde que nós lançamos esse produto com ácido gloxílico, eu sempre venho batendo na mesma tecla. E fui muitas vezes enxovalhada por aqueles que se achavam assim, sabe? Ai, enfim. Então, afinal, hoje, eu estou de alma lavada porque esse químico, doutor Adriano, ele foi assim, para mim, caiu como uma luva. Para mim, foi um milagre de Deus. Acabou de provar, não existe nenhuma contestação, então o mundo inteiro vai ter que engolir o que sempre a Inoar falou, que o ácido gloxílico é a grande revolução no mundo da cosmética. Então, o que eu digo? A Inoar Cosmética, a Inoar, a partir do momento que lançou o ácido gloxílico, ela fez um divisor de águas, antes e depois. Simples assim. Eu agradeço a todos vocês, agradeço mesmo, e agora vamos esperar o desenrolar das coisas. Garanto para vocês que eu tenho muito mais informações.